Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Então, o livro de hoje é o segundo livro do Charlie D'Onlia. Eu já fiz a resenha do Garota do Lago dele, na primeira temporada do podcast. Eu vou linkar esse episódio aqui nos comentários, na descrição. Eu sei que eu sempre falo que eu vou linkar e nunca linko, né? Mas é porque dá trabalho. Mas mesmo assim eu vou fazer, tá, gente? Eu prometo. Enfim, qual é o plot twist? Qual é a sinopse de Não Confie em Ninguém? Não Confie em Ninguém vai contar a história de duas mulheres, tá? A Grace, que foi acusada de matar o seu noivo durante uma festa de casamento onde ela era madrinha. E isso aconteceu numa ilha, não sabe que a gente chama de Destination Wedding? Se você não sabe o que é Destination Wedding, é quando os noivos, que geralmente são pessoas com grana, resolvem casar, sei lá, no Havaí, numa ilha distante, num lugar paradisíaco, e obriga as pessoas que não são ricas como eles a irem também, né? Eu acho um absurdo de Destination Wedding. Acho só gente escrota faz isso. E aí ela vai e o namorado dela, o noivo dela, acaba sendo assassinado, né? Batem na cabeça dele, jogam ele de um penhasco na praia pra fingir que ele caiu e morreu, mas obviamente vão descobrir, a ciência forense descobre, e a Grace então é presa e condenada. 10 anos depois, aparece a nossa segunda protagonista da história, que é a Sydney, que é uma jornalista investigativa que trabalha para um canal de televisão. E a Sydney, ela é muito famosa porque ela já teve 3 documentários na carreira, e esses 3 documentários reabriram casos de pessoas que foram condenadas injustamente. E aí ela resolve que o caso da Grace vai ser o caso da vez dela. Olha, ok, peraí, deixa eu contar toda a história e depois eu vou falar realmente o que eu penso desse plot, do que eu penso desse livro. Então o livro vai ser contado, na verdade, pelo ponto de vista da Sydney. Inclusive, algumas entradas nesse livro são descrições do programa que vai ao ar, chamado A Garota de Sugar Beach, que é a praia onde o rapaz foi assassinado e a Grace então foi acusada de matá-lo. Esse é o plot, esse é o sinopse da história, a sinopse do livro. Vamos lá. Esse livro chegou até mim como? Esse foi o primeiro contato com Charlie D'Onlia que eu tive na minha vida, embora não tenha sido o primeiro livro dele que eu li. O primeiro contato eu tive com esse livro porque eu ganhei esse livro de presente do meu sogro. Esse livro ficou meio que abandonado na minha estante, porque eu tenho muito livro para ler. E aí, quando eu tava procurando audiobooks pro podcast, eu acabei pegando o Garota do Lago, que era do mesmo autor e tal. E eu falei assim, vou ouvir primeiro o Garota do Lago, porque audiobook é mais fácil, fico tocando lá o audiobook enquanto eu tô trabalhando, é mais tranquilo. Acabei pegando, acho Garota do Lago bacana, é um livro que, mais uma vez, é bem escrito. Eu falo isso no primeiro episódio. É um livro que é bem escrito, eu não acho o Charlie D'Onlia um escritor com problemas morais muito grandes. Eu vi um dia desse um youtuber falando do Garota do Lago, e ele levanta pontos que eu acho muito errados da história, tá? Como mulher, vai ver que ele, como um homem esquerdopata, esquerdomacho, acha que precisa tocar nesses pontos, mas pra mim, como mulher, eu achei que o Charlie D'Onlia desenvolveu bem. Enfim. Aí foi quando eu resolvi, então, pegar o Não Confio em Ninguém para ler, que realmente foi o livro que eu tinha aqui em casa e tal. Primeiro de tudo, esse livro é muito datado, tá bom? Ele é claramente baseado em 2 casos. O caso da Amanda Knox, que é aquela moça que foi acusada de ter assassinado a colega de quarto na Itália. E o segundo caso é o caso do Making a Murder, o documentário da Netflix que revela que um cara lá nos Estados Unidos foi preso injustamente. Aliás, o Making a Murder é citado incessantemente nesse livro. Incessantemente. É absurdo. E isso faz com que eu acredite que esse livro vai ficar datado muito rápido, tá bom? Segundo ponto.
A Sydney, que é a jornalista, né, a documentarista, ela é descrita como uma pessoa que já conseguiu reverter 3 condenações injustas. Se você viu Making a Murder, se você viu Confession Tapes, que é um seriado também da Netflix, que mostra como as pessoas podem ser induzidas a confessar coisas que não fizeram pela polícia. E se você ouviu o podcast, ouviu o seriado do caso Evandro, você sabe que reverter condenação, por mais injusta que seja, é muito difícil. E, assim, gente, eu leio fantasia, eu leio terror, então tudo bem um detalhe desse. O problema é que esse detalhe é repetido muitas vezes. Qual detalhe? Desculpa, acho que eu não deixei muito claro. O detalhe de que a Sydney já reverteu 3 condenações injustas. Isso é dito assim muito. E aí fica complicado pra mim a suspensão da descrença. Porque eu sabendo o quanto é difícil, sabendo o caso que a menina, a Grace, foi presa e foi condenada, com todas as provas que tinham contra ela, fica muito complicado pra mim acreditar na facilidade que existe no livro da Sydney fazer um documentário provando que a Grace é inocente. É muito complicado. Que assim, é difícil uma pessoa ser inocentada, quiçá 3, assim, né? Tipo, a menina pede música no Fantástico. Ai, sei lá, pra mim foi muito forçado, assim. A segunda coisa que me incomodou nesse livro. O autor é o segundo livro que eu leio dele, eu não li outros. Mas, e muito provavelmente não vou ler. Mas o autor, ele claramente tem uma fórmula a escrever, né? Ele tem geralmente 2 protagonistas. Uma que vai ser a investigadora, seja ela realmente uma policial, seja ela uma documentarista, seja ela uma jornalista. Você tem a outra protagonista que, diferente da menina do lago, que foi assassinada, essa aqui, ela supostamente assassinou alguém. Vai ter um plot twist em determinado momento e ele vai usar a vida pessoal e romântica das protagonistas para tentar te despistar de todas as formas possíveis de quem realmente é o assassino. Nem no Garota do Lago, nem nesse funcionou pra mim. Por quê? Porque eu descobri muito fácil quem era. Primeiro, o título do livro é Não Confio em Ninguém. Então é óbvio que a pessoa que menos provável poderia ser o assassino é exatamente o assassino. Durante o livro eu fiquei em dúvida entre o assassino real e mais uma pessoa ali, que todas elas, as duas, são do ciclo de amigos e de familiares da Grace, que é a menina acusada. Em nenhum momento eu achei que era ela, nenhum momento, ficou muito claro pra mim isso. Mas enfim, é um livro que foi muito rápido e mais uma vez, muito rápido de ler, e mais uma vez o Charlie D'Aulia não consegue fazer um plot twist que me surpreenda. Ele não consegue e começa a ficar frustrante. Por quê? Porque, mais uma vez, é um cara que escreve legal, é um cara que tem uma noção sobre a escrita, sobre as temáticas abordadas nos livros dele, tal. Mas não é um livro que vai te surpreender, que vai mudar a história da literatura, que você vai indicar para os amigos. E aí o que acontece é que todo o brilhantismo do livro é colocado nesse bendito desse plot twist que deveria explodir cabeças. Só que quando o leitor saca o plot twist, perde toda a graça do livro. E aí eu fico me perguntando se o problema não sou eu. Por quê? Gente, eu não sou um gênio, tá? Mas eu sou uma pessoa muito observadora. Principalmente quando diz respeito a esse tipo de literatura. Eu cresci lendo Agatha Christie, eu cresci vendo filme de assassino. Eu sou viciada em metaforando. Eu descubro toda vez que a gente tem um jogo chamado Push the Button, que você tem que... é como se fosse um Among Us, só que melhor, na minha opinião. E eu sempre descubro, eu sou o terror do Push the Button. Eu sou muito boa em descobrir esse tipo de coisa. E eu tenho certeza que alguém que tá ouvindo esse podcast pode pegar esse livro e achar super legal. Mudar, falar assim, meu Deus, eu nunca esperava que tal pessoa fosse o verdadeiro assassino, tal. Mas eu saquei muito cedo, muito cedo. E aí eu fico pensando assim, se o problema não sou eu. Talvez eu não seja o público do Charlie D'Aulia, coitado. Talvez eu precise voltar mesmo pra Agatha Christie da vida, que esconde muito
essa coisa da Agatha Christie é muito boa, porque é uma autora que ela tende a esconder muito da história até mais ou menos as últimas 50, 60 páginas. Que aí ela dá muita dica, e aí se você prestar atenção em todos os relacionamentos construídos entre os personagens, você consegue adivinhar quem é. E mesmo assim, ela às vezes vem e transforma as coisas, como por exemplo, spoilers, em Assassinato no Expresso do Oriente, não existe um, mas todo mundo é o assassino, o que eu achei brilhante, brilhante. E mais uma vez, se você gosta muito de história de mistério, livro de mistério, e você já é um iniciado em Agatha Christie, pegue Caio Pano. Caio Pano eu acho que realmente é a obra-prima dela nesse sentido. Mas voltando a Charlie Donlia. O que acontece é que eu vou ter que agora botar um aviso sonoro para quem não quer saber quem é o assassino da história, tá? Eu não vou contar o livro inteiro, porque o livro inteiro é meio babaquinha, eles ficam tentando despistar de uma maneira meio parca ali, meio burra. Então, eu vou já pular direto pro final do livro, mas se você não quiser, se você quer ler o livro de Charlie Donlia, por favor, compartilhe esse episódio, siga em frente, me siga no TikTok, me siga nas redes sociais. Estamos em todos os agregadores possíveis. Eu sou Lívia Leão e esse foi um Li no Livro. Enfim, quem é o verdadeiro assassino? A Grace, ela teve um caso com o noivo que tá casando, mas ela não quis nada com ele e ela resolveu ficar com o menino dela mesmo, com o boy dela, que acaba sendo assassinado. Ela tá dividindo nesse dia o chalé com uma amiga. E todo o tempo fica meio o autor tenta enganar a gente falando que ou foi amiga, que claramente tem uma paixão lésbica pela menina, ou o noivo mesmo, que claramente tem uma paixão hétero pela menina. Só que o autor, ele, ao mesmo tempo, sempre conta pra gente a história do irmão da Grace, que era um menino que era super saudável, teve um problema, teve um acidente, ficou paralítico, ficou na cadeira de roda e depois disso se tornou uma pessoa muito diferente do que ele era. A Sidney, ela vai ver esse personagem do irmão da Grace como sendo um personagem aliado a ela, porque ele é um cara que é muito observador, que tá sempre por ali, mas ninguém dá mínima pra ele. Então ele tá sempre observando de uma maneira muito próxima tudo que tá acontecendo. Tanto que é ele que conta pra Sidney que a amiga da Grace é apaixonadinha por ela, por exemplo. Só que, gente, esse personagem, ele é construído pra você desconfiar dele, porque ele é muito estranho. E ele é muito estranho. E ele sei lá, ele tem a tendência a ser muito arrogante. Então ele fica falando umas coisas assim do tipo: eu sei tudo, eu escuto tudo, ninguém pode escapar de mim. E aí você começa a falar assim: ah, mano, é ele. É ele. E aí, claro, você tem algumas coisas que te prendem sobre essa possibilidade, é o fato que, obviamente, ele tá numa cadeira de roda. Então, durante o livro, eu fiquei muito em dúvida entre ele e a amiga mesmo, tá? Até porque a Grace, ela era estudante de medicina, acabou que ela foi presa e quem foi viver o sonho de ser obstetra foi a amiga. Enfim, o final é óbvio que é o irmão mesmo que matou, e aí tem aquela famosa revelação a lá Os Suspeitos. Vocês assistiram Os Suspeitos do Bryan Singer? Assistam. Eu não vou falar sobre o final dele. Mas tem a revelação lá dos suspeitos que o cara, na verdade, não é paralítico, ele consegue andar. E aí a gente percebe que, na verdade, ele tem um grande ressentimento da irmã, porque durante o acidente de carro, quem estava dirigindo era a irmã, então ele a culpa, e então ele não permite com que ela tenha vida, né? Então ele mata o noivo dela especificamente para impedir com que ela case-se com ele. E termina a Sidney, obviamente, descobrindo isso. A Grace, ele matando a Sidney. Isso foi a única coisa que realmente foi surpreendente pra mim. Eu não esperava que uma das duas protagonistas morresse.
Ele mata a Sidney e aí chega a Grace e a gente descobre que a Grace soube todo esse tempo que era o irmão, porque ela fala assim, ai, fulano, você fez de novo isso? Tá bom, deixa eu esconder esse corpo. E aí, além disso, os dois, o irmão e a irmã, a Grace e o irmão assassino, são escrotos e culpam a amiga que era apaixonadinha pela Grace, porque a Grace também não quer voltar pra cadeia mais uma vez, né? Enfim, gente, é bobo. Eu achei um livro bobo. Eu acho que. Eu não sei se eu vou. Muita gente fala assim, o melhor livro do Charles Donlia. Eu não sei. Eu acho que a construção de narrativa chega a ser melhor do que a de Garota do Lago, porque Garota do Lago realmente é muito chato. Aquela coisa de ter duas narrativas ao mesmo tempo. A narrativa da menina que tá morta e a narrativa da jornalista. Chato, nossa, quando ia pra menina que tava morta, eu queria morrer, eu queria passar mais rápido o livro, assim, um audiobook. Então eu acho que sim, eu acho que se for comparar especificamente com Garota do Lago, é um livro mais legal de se ler, mas não tem, assim, grandes personagens inesquecíveis, não tem um plot twist de estourar a cabeça, não é um livro que te faz pensar sobre a vida, não sabe? Pra vocês terem uma ideia, eu li esse livro em julho. Na verdade, eu li esse livro em julho. Então faz muito tempo que eu li esse livro. E eu precisei pegar aqui um resuminho dele porque eu não lembrava. Era um livro que me passou totalmente em branco. Diferente de livros que me marcam, que eu tenho, assim, cenas inteiras na cabeça. Livros que eu vou e conto para as pessoas, porque sabe aquela narrativa que você precisa passar para frente, você precisa fazer com que as pessoas escutem também? Esse livro não te traz isso. E também não acho que funcione como mistério. Vou trazer outro livro do Charles Donlia? Não. Esse aqui foi, assim, o final. Já deu pra mim, Charles Donlia. Mais uma vez, se você não é iniciado em mistério, vai lá, lê ele. Ele tem mais acho que 2 livros, assim, também, todos na mesma pegada. Mas se você é uma pessoa que já leu... Gente, Dan Brown é mais instigante do que isso daí. Quem me conhece sabe que eu odeio Dan Brown. Então, sei lá, vai ler outra coisa. Vai ler Dan Brown. Vai ler Agatha Christie. Eu nem digo pra você ler Arthur Conan Doyle, porque eu não acho que a escrita do Arthur Conan Doyle seja uma escrita tão interessante assim, uma narrativa tão interessante. Mas vai ler Agatha Christie. Agatha Christie é maravilhoso porque, além de tudo, ela é muito bem-humorada. E eu acho que isso dá um toque muito, muito interessante, muito natural na leitura dos livros dela. Enfim, essa semana não foi boa de livros aqui nesse podcast, mas enfim, né? Não se pode ganhar todas as vidas. Mais uma vez, só reforçando o recado, por favor, compartilhe esse episódio ou qualquer outro episódio que você ache interessante. A gente tá no TikTok. O TikTok a gente tem episódios terças, sextas e quartas, sendo terças e sextas cortes do episódio que a gente lança em toda segunda e quinta aqui. E quartas-feiras a gente tem conteúdo exclusivo. Se você não tem TikTok, eu sempre posto as coisas lá no meu Instagram, me segue lá. E, por favor, compartilhe esse episódio, tá bom? Ou o episódio que você preferir. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um lindo livro.